Pessoal, vamos começando então. Essa parte aqui é uma parte bastante importante. Ô Zé, rapidão. Oi. Só pra ter uma base assim, que hora você vai fazer a chamada? Mas no fim da aula, mano. Ô Zé, aí você me complica. Mas como é que eu vou fazer chamada no começo da aula? O pessoal tá entrando ainda. Não, faz tipo, sei lá, ó, 7h50. Lá passou 8h30, mais ou menos. Porque fazer no meio também não adianta. Aí depois o cara Bom vai. dia, Zé. Bom dia. Ah, beleza, então. Mas lá para as 8h30 você entra aí. Tá Então no vamos meio lá. do meu Nossa, treino. Renata, a cara nem queima, hein? Não é nada eu vou te falar. Ah, Maria Elisa, vem falar comigo não, velho. Que eu não tô bem com você não, viu? Você não é- Tá bom. Obrigado. Olha só, vamos lá então. Vamos começar aqui na parte de ecologia. Nessas partes aqui que envolvem muito, né, das provas que vocês farão aí, tanto nas relações da cinecologia, quanto nas relações de sucessão ecológica, né, que são três matérias aí chaves que vocês terão aí nos vestibulares, terão no Enem, e nessas relações de cinecologia, elas são interessantes porque na prova de vocês sempre vai haver, isso é sempre, inclusive Enem ou qualquer vestibular, sempre vai haver questões nesse sentido. E não é só uma, não, tá? Normalmente você tem duas ou mais questões tratando desse assunto. Então, assim, embora a gente saiba que é um assunto bastante fácil, mas você tem que se atentar, porque às vezes acaba que passando meio despercebido e acaba errando bobeirinha nisso aqui, tá? Mas é muito fácil, é só prestar atenção. A gente vai trabalhar com relações intraespecíficas, que a gente chama de harmônicas, tá? E nós vamos trabalhar com relações desarmônicas. Então, para a gente começar a estabelecer as nomenclaturas que caem no vestibular, toda vez que a gente fala de intraespecífica, é a mesma coisa de nós usarmos a nomenclatura homotípica, tá? Ou seja, nós estamos falando de indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, dentro, intra, ou entre, ou dentro de indivíduos de uma mesma espécie. Toda vez que a gente falar em relação harmônica, isso significa que a relação harmônica, o próprio nome está dizendo, ninguém causa prejuízo para ninguém. Ou seja, pelo menos uma das duas espécies, ela acaba sendo beneficiada. A gente usa o sinalzinho, né? Ou nessas relações que a gente fala, chama de harmônica, você tem positivo e positivo, ou seja, ela é benéfica para ambos, ou ainda ela pode ser positivo para um, e você coloca o zero, né? E neutro, zero que significa neutro. Uma relação que é neutra para outra espécie, tá? Mas nunca numa relação harmônica você vai ter negativo para outra espécie, óbvio, porque ela é harmônica. Você pode ter, então, relações entre indivíduos de uma mesma espécie, ou você pode ter as relações que a gente vai ver, que a gente chama de relações interespecíficas. Então, nessas relações interespecíficas, nós vamos ter aqui relações entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Zé, É só isso. Oi, você percebeu que só tá eu e você de homem? sou eu e você de homem. Ué, tá É. bom. É que o Xavier ainda, Olha ele que demora um pouquinho. curiosidade. Xavier ainda demora um pouquinho para entrar, né, meu cara? Então, os caras estão. Entendi. Você sabe que as Acho que eu meninas, mereço. Acho que eu mereço um ponto extra por ter chegado desde o início. você sabe que as meninas são mais aplicadas, né? O homem ainda está acordando, etc. Tal. Meninas são bem mais aplicadas. Olha só. Então, Entendi. viu, o senhor Renato? Então, Aham. nesse caso aqui, ó, aí você vai ter então uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, aqui pode ser então
nessa relação entre indivíduos de espécies diferentes, nós vamos ter harmônicas e desarmônicas também, tá? Então, harmônica você vai ter, então, o benefício para pelo menos uma das espécies ou para as duas. E desarmônica, pelo menos uma das espécies é prejudicada. A gente coloca aquele sinalzinho de menos, né, para uma das espécies, porque ela passa a ser prejudicada. Bom, quais são essas relações? Como que nós vamos estabelecer esse tipo de relação, tá? E olhando aí essa relação positiva e negativa, de que forma que a gente vai estabelecer essas relações na ecologia? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre as relações harmônicas, as relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, as relações entre indivíduos de uma mesma espécie que se beneficiam. Bom, aqui nós vamos ter duas relações interessantes que você não pode confundir. Nós vamos ter tanto a relação que nós chamamos de colônia, quanto a relação que nós chamamos de sociedade, tá? Qual que é a diferença que eu tenho quando eu me refiro a uma sociedade e qual que é a referência que eu tenho, tá? A diferença que eu tenho quando eu me refiro a uma colônia. Embora sejam palavras comuns na língua portuguesa, tá? Na ecologia ela tem sentidos um pouquinho diferentes da língua portuguesa. Por exemplo, quando a gente fala em sociedade, a gente faz a transposição para sociedade de gêneros, né, humanos, etc, tal, nível social, etc, tal. Aqui não. Aqui nós temos uma relação um pouquinho diferente, tá? Que envolve uma situação um pouquinho diferente daquele conceito da língua portuguesa. E colônia, quando nós falamos em colônia, dá a impressão que nós estamos falando assim, numa determinada fazenda, você tem os colonos, esses colonos são indivíduos que moram ali na fazenda e têm as suas casas, etc, tal, né? Então dá a impressão, aquela impressão de colonos que vem da história, tá? Mas não é assim na ecologia. Então, qual que é a diferença quando nós falamos nessas duas relações harmônicas, tanto sociedade quanto colônia? Então, você vai guardar para mim um detalhe. Toda vez que nós falarmos em sociedade em ecologia, aí nós, na ecologia, ela não está abordando, obviamente, só a espécie humana, ela está abordando todas as espécies e suas relações estabelecidas. Falou-se em sociedade, nós estamos falando de indivíduos, tá? De uma mesma espécie que trabalha para o bem em comum, só que nesse caso específico, tá? Trabalha no sistema de cooperativismo. O que é isso? Bom, cada indivíduo trabalha isoladamente em prol do grupo. Isso é sociedade na ecologia, tá? Então, cada indivíduo trabalha individualmente em prol do grupo, tá? E trabalha em conjunto, mas isoladamente. Então, vamos imaginar, como é que pode ser uma sociedade? Indivíduos de uma mesma espécie. Ah, Zé, por exemplo, eu posso ter uma colmeia. Sim, você pode ter uma colmeia. Ah, Zé, que ali você tem abelhas, machos, os zangões haploide, tá? E as operárias e a abelha rainha. Então, você tem ali tudo indivíduos de uma mesma espécie trabalhando, tá? Isoladamente em prol do grupo. Ah, eu posso ter um formigueiro. Idem. Aliás, as relações, né, da sociedade das formigas são sempre relações bastante interessantes, como que cada um sabe a sua condição naquela sociedade ecológica e como cada um trabalha em prol do grupo. Então, sociedade são indivíduos de uma mesma espécie trabalhando, tá, para um bem-estar em comum. Só que cada um faz aquilo que é determinado dentro daquele contexto e cada um faz isoladamente. Aí você tem o cupinzeiro, no cupinzeiro você tem os cupins ou térmitas, mesma coisa, tá? Você tem marimbondos, mesma coisa.
Então, são indivíduos que trabalham em conjunto, mas cada um fazendo aquilo que diz respeito para a reprodução, fazendo aquilo que diz respeito à nutrição, aquilo que diz respeito à defesa. Então, cada um tem uma função fundamental e específica, só que eles estão, tá? Aquilo que nós chamamos de anato, fisiologicamente, eles estão o quê? Eles estão separados. Então, um está separado do outro, embora eles trabalham em cooperativismo. Então, essa é a grande palavra que nós usamos para sociedade, cooperativismo, tá? Agora, já no caso das colônias, você tem uma diferença bem significativa aqui, ó, em se tratando das colônias. Então, qual seria essa diferença? Então, aqui ele vai citar o exemplo da formiga, né? Como que ela atua nos seus ecossistemas, como que tem o soldado, né? Que vai trabalhar, etc. Tal. Então, você tem sempre ela atuando, como que tem aquelas que representam a parte nutricional, que vai carregar aquela folhinha, ou vai carregar aquele inseto morto, né? Então, você tem toda aí o exemplo da formiga. Agora, e colônias? Qual que é a diferença quando nós falamos em colônias? Colônias em termos genéricos agora. Qual que é a diferença? Bom, a colônia, se, por exemplo, você tem ali duas formigas ou duas abelhas, que são indivíduos de uma mesma espécie, abelha, por exemplo, Apis mellifera, né? Você tem indivíduos de uma mesma espécie trabalhando juntos para um bem-estar em comum, mas eles estão separados, cada um faz o que pode. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma colônia, qual que é a diferença? A colônia, eu tenho indivíduos de uma mesma espécie, tá? Trabalhando em comum, só que eles estão, olha a diferença, unidos, anato, fisiologicamente. Então, essa já é a grande diferença, tá? Eles são indivíduos cujos corpos estão agregados. Então, quando você fala numa colônia, por exemplo, você pode estar falando de uma colônia de bactérias que está hospedando a sua garganta. Normalmente, quando nós falamos em colônias, nós não falamos em uma única bactéria hospedando a sua garganta. Então, você tem ali vários indivíduos agregados formando uma colônia, uma placa bacteriana. Assim também, quando você tem uma colônia, por exemplo, de protozoários, você não tem um único protozoário. Normalmente, ele vai se manifestar em formas coloniais. Os indivíduos ali agregados, unidos, tá? Até mesmo fundidos, tanto no aspecto fisiológico quanto no aspecto anatômico, entre si, para trabalhar em prol de um bem-estar em comum, tá? E assim, quando você olha para os animais, por exemplo, muitos animais que nós estudamos, como os espongiários, para citar um exemplo, Zé, você tem um exemplo dos espongiários, você tem um exemplo dos quinidários, tá? Esses animais, as esponjas, normalmente você encontra as esponjas, né, às vezes no fundo aí da região litorânea, você vai encontrar essas esponjas unidas também, em vida colonial, tá? Ou quando você encontra as águas vivas, por exemplo, você encontra também, tá, indivíduos que são unidos, que podem estar unidos, tá? Não é um único indivíduo de uma mesma espécie. Quando você encontra um outro quinidário, tipo os hidrozoários, alguns deles, por exemplo, a caravela portuguesa, você tem ali indivíduos unidos de uma mesma espécie formando uma colônia. Então, aí o conceito é diferente. Por quê? Toda vez que nós falarmos em colônias, nós vamos ter dois tipos de colônias, tá? Aí eu gostaria que você guardasse para mim esse conceito. Até ontem à noite, eu passei para vocês um resumo dessa matéria, e ali tem um básico, tá? Bem resumido, tá aí no grupo de vocês. Então, quando a gente fala de colônia, a gente vai ter dois tipos. Eu vou ter as colônias que nós chamamos de homomorfas e as colônias que nós chamamos de heteromorfas. Mas qual que é a diferença, Zé, quando eu tenho uma colônia homomorfa e uma colônia
heteromórfica? Bom, toda vez que nós falarmos em colônia homomorfa, ó, homomorfa ou isomorfa, tanto faz. Então, quando você fala de homo, são iguais. Morfa, que tem as formas idênticas, tá? Então, homomorfa é quando todos os indivíduos que estão agregados entre si, que compõem essa colônia, eles estão unidos com o mesmo objetivo para executar o mesmo trabalho, tá? Então, esses indivíduos, na verdade, são da mesma espécie e são idênticos. Aí, voltando no exemplo da bactéria. Cada bactéria, uma bactéria e a segunda bactéria, elas são muito parecidas, elas são idênticas umas às outras. Então, assim, elas vão exercer o mesmo trabalho. Quais são os trabalhos que cada bactéria exerce? Então, cada bactéria tem a capacidade de realizar a nutrição, cada bactéria tem a capacidade de realizar a reprodução, tá? Cada bactéria tem a capacidade, por exemplo, de auxiliar na proteção da colônia. Então, cada bactéria realiza um trabalho em comum em benefício da colônia. Portanto, quando isso acontece, tá? Você tem, então, uma colônia homomórfica em que os indivíduos trabalham agora unidos, agregados, ajuntados entre si, ao contrário da sociedade, que os indivíduos estão separados entre si, cada indivíduo trabalhando agregado, tá? E não há divisão de trabalho entre eles. Então, guarde bem essa expressão. Quando nós falarmos em colônia homomórfica, não há divisão de trabalho. Todos eles exercem os mesmos trabalhos, tá? Fisiológicos necessários para o desenvolvimento da colônia. Então, todos eles têm a capacidade de realizar, por exemplo, digestão para a colônia, têm a capacidade de realizar reprodução da colônia, defesa da colônia, e assim vai. Então, essas são as colônias que os indivíduos são idênticos e exercem o mesmo trabalho. Não há divisão de trabalho. Então, são as colônias homomórficas. Em contrapartida, tá? Você vai ter também colônias heteromórficas. Bom, como nós estamos falando aqui de relações intraespecíficas, relações entre indivíduos de uma mesma espécie, é óbvio que, tá, os indivíduos são da mesma espécie. Agora, não necessariamente eles são idênticos. Eles podem desenvolver formas diferentes, tá, naquela colônia, mesmo eles sendo de espécies iguais. Então, quando a gente fala de colônia heteromorfa, qual que é a diferença da colônia homomorfa? A diferença é que nessas colônias heteromorfas, nós vamos ter, sim, aquilo que nós chamamos de divisão de trabalho, tá? Ah, nós vamos ter divisão de trabalho, Zé? Vamos ter. Então, aqui dá para você notar, ó, eu tenho uma colônia aqui, desencadeada aqui por duas bactérias, que são as bactérias principais causadores de infecção na pele, infecções renais, Staphylococcus aureus e Streptococcus ínea, tá vendo? São indivíduos, tá vendo que eles são idênticos, ó, e eles estão agregados entre si, ó. Então, por isso que eles são homomórficos, são idênticos, agregados entre si e executam o mesmo trabalho, tá? E aqui você tem outro exemplo aqui de um coral, onde você vai ter também indivíduos idênticos e agregados entre si, tá? Que é um selenterado. Agora, vamos dar uma olhadinha na heteromórfica que a gente tinha começado a falar. Então, olhando aqui a colônia heteromórfica, qual que é a diferença aqui, ó? Aqui, por exemplo, eu tenho esse quinidário, que nós chamamos aqui de caravela portuguesa, também conhecido como Physalia pelágica, tá? Olha só, você tem vários indivíduos aqui agregados entre si, só que tem uma diferença. Esses indivíduos
são da mesma espécie, todos eles são quinidários, só que eles têm formas diferentes. E cada forma dessa aqui, ó, tá, constitui um trabalho que aquele indivíduo que tem uma forma diferente, ele vai executar naquela colônia. Então, no caso da caravela portuguesa, por exemplo, você tem uma colônia que a gente chama de heteromorfa ou heteromórfica, tanto faz, tá? Isso significa que você tem divisões de trabalho, ao contrário da colônia homomórfica, que não há divisão de trabalho, e cada parte da colônia ela vai exercer um trabalho específico. Por exemplo, você vai ter uma parte da colônia onde os indivíduos têm formas específicas para executar a nutrição dessa colônia. Aí esses indivíduos que exercem a parte nutritiva ou a parte nutricional dessa colônia, a gente chama, por exemplo, de gastrozoides. Então, ele tem uma divisão de trabalho específica, nutrição da colônia. Então, são os gastrozoides. Os indivíduos, por exemplo, que exercem a função de reprodução da colônia, a gente vai ter um nome específico para eles. A gente vai chamá-los de gonozoides. Tem relação com gônadas, tá? Então, a gente vai chamar de gonozoide. É a parte da colônia relacionada à reprodução. Então, entenda, são indivíduos de uma mesma espécie, mas que têm formas distintas, tá? Para exercer trabalhos diferentes. Ah, eu posso ter aqui indivíduos para defesa da colônia? Posso. Aí são os indivíduos que nós chamamos de dactilozoides, tá? Então, dactilozoides são aqueles que atuam na defesa da colônia. Em se tratando aqui de um quinidário, são aqueles indivíduos que têm a prerrogativa de disparar as toxinas a partir dos seus quinidoblastos, muitas vezes, tá? São aquelas células que acumulam toxinas que a gente viu lá atrás, no início da zoologia. Ah, então, eu posso ter indivíduos relacionados só à natação aqui, ó, à flutuação, tá, da colônia, né, a partir de pneumotóforos ou algo do gênero? Posso. Então, o que é interessante você analisar nessa colônia quando a gente fala que é heteromórfica? Então, os indivíduos, eles estão, sim, agregados entre si, tá? Eles estão unidos anatofisiologicamente, só que aqui tem divisão de trabalho. Aqui, cada parte da colônia vai exercer um trabalho específico, ou para nutrição, ou para defesa, ou para natação, ou para reprodução. Então, você tem uma colônia polimórfica. E em questões de vestibular ou de Enem, muitas vezes ele fala sobre uma colônia heteromórfica e ele fala de uma colônia que a gente chama de dimórfica. Ou seja, dimórfica, ela tem apenas duas formas específicas. Quando ele falar de uma colônia dimórfica, essas duas formas que tem que estar presente, bem latente na sua cabeça, é a forma relacionada à nutrição, que a gente chama de gastrozoides, e a forma relacionada à reprodução, que nós chamamos de gonozoides. Nutrição e reprodução, tá? Dimórfica. Mas tem, então, as dimórficas e tem aquelas que apresentam várias formas que nós chamamos de polimórficas. Então, guardou, né? Nas colônias, nós temos as homomórficas, não há divisão de trabalho, isso é o básico para você guardar. Se não há divisão de trabalho, todo mundo, tá, trabalha com o intuito de cada um realizar reprodução, nutrição, defesa, etc. Nas polimórficas, já há divisão de trabalho. Então, cada parte da colônia tem uma prerrogativa específica para atuar naquela colônia. Então, essas são as relações que nós chamamos de relações harmônicas, tá? Intraespecíficas, ou seja, homotípicas, entre indivíduos de uma mesma espécie. Mas se eu tenho relações, então, intraespecíficas, eu posso ter relações que são intraespecíficas desarmônicas. Se eu tenho relações harmônicas, eu posso ter relações também desarmônicas. Isso é possível? Sim, é possível. Então, eu tenho aqui duas relações desarmônicas que, pelo menos, uma das espécies ela vai ser prejudicada, tá? Quais seriam essas relações comuns aí que caem muito nos Enems, nos vestibulares? Então, a primeira relação que eu tenho
entre a mesma espécie, uma relação que vai causar prejuízo, é a relação que nós chamamos de competição. Competição, e guarde o nome, ó. E nós vamos trabalhar com dois tipos de competição. Eu vou ter aqui a competição intraespecífica. Ou seja, falou em intraespecífica, nós estamos falando aqui entre a competição entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, como que isso acontece? Bom, imagina o bueiro aí que passa debaixo da sua casa, tá? Esse bueiro de esgoto, não tem como, qualquer cidade que você for, é aquilo que eu já falei, você já tem ali uma barata, ou você tem uma população de baratas, você tem ali uma população de ratos, tá? E onde tem barata, você deve ter também uma população de escorpiões. Então, esses, fora bactérias que você tem ali, diversos fungos, vírus, etc. Mas eu posso afirmar categoricamente, se você descer no bueiro aí, do esgoto, etc. tal, você vai achar baratas, ratos e escorpiões. Aí o que acontece? Bom, em se tratando de ratos, será que há algum tipo de competição entre indivíduos dessa espécie com relação ao alimento? Claro que sim. Isso, inclusive, está diretamente relacionado à questão da evolução, da teoria evolutiva de Charles Darwin, que propõe, na sua base de apoio, a seleção natural. Então, quando ele fala em seleção natural, o que ele está falando? Ele está dizendo sempre aquilo, né? Olha, o mais forte, ele prevalece. Então, a tendência do mais forte é ele prevalecer. Pois bem, esse mais forte, ele prevalece, tá? Num ecossistema, num determinado bioma, a partir da competição. Então, por exemplo, se você tem ali vários ratos e está faltando para os ratos alimento, tá? Se você tem vários escorpiões e está faltando para os escorpiões alimento, o que vai acontecer? Você vai ter uma competição entre indivíduos de uma mesma espécie que vão competir, tá? Pelo mesmo alimento. Aí vai acontecer o que, Zé? Bom, aí vai acontecer um episódio interessante, tá? Qual que é o episódio interessante que vai acontecer? Bom, se o indivíduo é mais forte, acontece o episódio da seleção natural. Se ele é mais forte, ele prevalece e acaba que levando vantagem sobre o mais fraco. Então, o mais forte acaba comendo mais do pouco alimento que existe ali para eles, e o mais fraco, cada vez mais, ele vai ficando debilitado, tá? Ele vai entrando num aspecto aí de desnutrição, até ele chegar numa situação de inanição, não consegue nem comer mais, até ele morrer. Isso também a gente vai ver que é uma fase do equilíbrio também, do controle biológico, que nós chamamos. Bom, essa é a competição intraespecífica. Indivíduos de uma mesma espécie, normalmente competindo pelo mesmo alimento, tá? Ah, mas o que essa competição intraespecífica, na medida que você tem uma restrição muito grande de alimento, o que ela pode desencadear? Bom, ela pode desencadear um fator bastante interessante. Qual seria esse fator bastante interessante, nesse caso específico, que ela pode desencadear? Então, presta atenção. Quando falta alimento, se você tem dois ratos competindo entre si por alimento, e o rato mais fraquinho, que está mais debilitado, tem a sua saúde mais debilitada, às vezes ele é morto, literalmente, tá? Pelo rato mais forte. Então, aí você gera uma segunda relação intraespecífica desarmônica, tá? Que é o canibalismo. O que é o canibalismo? O canibalismo é quando o indivíduo mata e come o outro indivíduo de uma mesma espécie. Isso é canibalismo. Então, o indivíduo vai matar e vai comer o outro indivíduo de uma mesma espécie. Então, uma situação bastante comum, tá? Em segunda fase aí de algumas provas, você não pode esquecer que essa competição intraespecífica, no estágio mais avançado, ela pode levar ao canibalismo, tá? Então, aí você tem uma competição
que leva ao canibalismo. Aqui está mostrando uma competição entre vegetais, e é muito comum isso acontecer. Já ouviram falar em plantas invasoras? Então, toda vez que você tem uma planta invasora, antigamente a gente usava a nomenclatura de erva daninha, tá? Para planta invasora. Aí você tem, por exemplo, uma cultura. Você tem um milharal. Aí começa a surgir ali algumas plantas invasoras naquela cultura, no milharal. Essas plantas invasoras aqui, como vou dar um exemplo, uma corda de viola, por exemplo, tá? O que vai acontecer com essas plantas invasoras, com essa corda de viola? Ela começa a competir com o milho. Competir como? Bom, ela tem as suas raízes estabelecidas nas proximidades das raízes do milho, ou do milharal. Então, ela está absorvendo do solo parte dos nutrientes que seria absorvido pelo milho. Ah, se eu joguei ali, que é natural, você vai fazer uma monocultura, se eu coloquei ali adubos químicos, tá? Para eu fornecer mais nutrientes para aquela cultura. Bom, então, essas plantas invasoras aqui acabam sendo beneficiadas. Vão absorver esse adubo, parte desse adubo. Então, ela está competindo com o milho. Por isso que você usa herbicidas para você matar, né, essas plantas que competem, que são plantas invasoras que competem com o milho. Tá? Então, aqui eu citei um exemplo dessa planta e do milho. Aí eu teria uma competição entre espécies diferentes. Tá? Mas eu poderia citar, no mesmo exemplo, eu poderia citar uma competição entre plantas de uma mesma espécie. Aí vai acontecer o quê? Nesse caso, aquela planta que tem a condição de absorver mais água e sais minerais do solo, ela desenvolve mais do que a outra que tem algum problema nutricional, tá? Então, você tem também essa competição entre plantas de mesma espécie. Aqui, só para citar esse exemplo que vem da apostila, mas continuando aí com os animais, tá? Nós vamos ter aqui o canibalismo. Então, uma competição de animais entre indivíduos de uma mesma espécie, ela pode levar, então, o que nós chamamos, tá, de canibalismo. Ah, mas e aí canibalismo? Então, o que é canibalismo? Canibalismo e predatismo são diferentes. Você não pode fazer essa confusão na sua cabeça. Quando nós falamos em canibalismo, nós estamos falando, então, de um indivíduo que mata e come outro da sua mesma espécie. E quando nós falamos de predatismo, nós estamos falando de indivíduos que mata e come outro de espécies diferentes. Então, são duas coisas diferentes. Parece que é bobinho, mas muita gente cai nesse tipo de pegadinha. Tá? Não pode nem chamar de pegadinha, isso aí é falta de objetivo mesmo, ou falta, muitas vezes, de prestar atenção naquilo que está se pedindo na questão. Tá? Então, olha, quais são os fatores que podem levar ao canibalismo? Eu já citei um no início, quando nós falamos da competição. A restrição absoluta de alimento, tá, pode levar ao canibalismo. Agora, nem sempre simplesmente uma restrição de alimento leva ao canibalismo. Pode ser também um fator de malnutrição. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai em locais onde os porcos são criados, por exemplo, em grandes pocilgas, tá? O que acontece? Ali você tem, tá, a porca, e essa porca que está prenha ou que está grávida, ela pode ou não receber uma nutrição de qualidade, certo? Se ela recebe uma nutrição balanceada, ela não vai ter deficiência nutricional. Então, quando nascem os leitõezinhos, ou os porquinhos dela, se ela não tem nenhuma deficiência nutricional, ela vai desenvolver um sentido mais aguçado do seu instinto materno. Então, ela vai, então, cuidar da sua prole de uma forma bem aguçada, sem nenhum problema. Tá? Eles vão se desenvolver, etc., tal, sem nenhum problema. Agora, se a ração, ou se o milho, ou se o elemento nutritivo que você está fornecendo para o porco não é um elemento balanceado, você corre o risco dele ter um desequilíbrio nutricional. E a partir do momento que o animal ele é submetido a um desequilíbrio nutricional, isso pode acontecer até com um cãozinho, tá? Que você tem na tua casa. Você fala assim, bom, eu dou uma ração, mas eu vou comprar uma ração mais barata, não sei o quê, blá, blá, blá.
Então, é lógico, tem gente que exagera demais, né? Compra rações caríssimas, né? Se você tem dinheiro sobrando para comprar, compre. Ah, eu só dou ração daquelas bem caras mesmo, fica caríssima a ração do meu cãozinho. Tudo bem, às vezes o cão também é pequeno, come pouco, não vai fazer diferença, né? Mas tem gente que dá ração que não, são né, que são embustes, vamos chamar assim, entendeu? Ali só tem, ele come, mas aquilo ali é um elemento volumoso, que não tem nada de proteína, não tem nada que sirva para o cão mesmo, e ele entra em deficiência nutricional, principalmente a cadela, se ela tiver prenha, tá? Então, tanto a porca, quando está mal nutrida, quanto o cão, quando está mal nutrido, ele pode fazer com que o instinto de sobrevivência prevaleça sobre o instinto materno. Então o animal, que é um ser irracional, os animais, de uma forma geral, que são seres irracionais, eles podem, então, priorizar o instinto de sobrevivência sobre o instinto materno? Pode. E nesse caso, o que pode acontecer, Zé? Pode acontecer o canibalismo por deficiência nutricional. Aí é muito comum, por exemplo, você vai lá na pocilga, aí você vai ver lá que você tinha vários leitõezinhos, aí no outro dia você volta lá, cadê os leitõezinhos? Aí você vê só aquelas manchinhas de sangue no chão. A mãe comeu a prole. Por que a mãe comeu a prole? Instinto de sobrevivência. Tá? Então, por ser um instinto de sobrevivência, ela vai comer a prole porque ela vai olhar na prole como algo que ela precisa para alimentar-se, que ela está fraca. Tá? Então, a culpa não é que a mãe é ruim, instinto de sobrevivência. Tá? É você que tem a prerrogativa de tratar, você não está dando, então, o alimento necessário. Eu cheguei lá, então, o cãozinho comeu, né? A cadelinha, a cachorrinha comeu o cãozinho. Pode acontecer? Pode. Normalmente isso pode acontecer, inclusive, porque a ração que você está tratando não presta. Tá? Nós temos que chegar no meio termo aí, dar uma ração, pelo menos com uma qualidade aí intermediária. Tá? Então, assim, aí está bem nutrida, não vai ter esse problema. Está mal nutrida, pode prevalecer, então, o instinto de sobrevivência em relação ao instinto materno, e é quando a mãe mata e come a sua própria prole. Tá? Então, o canibalismo não é sempre gerado simplesmente por um ato de competição, não. Pode ser gerado também por um ato de deficiência nutricional. Não se esqueçam disso. Tá? Isso é comum. Bom, então nós vimos aqui, e aqui ele vai dar até um exemplo aqui, ó, de uma aranha fêmea, né? Ó, você tem depois da relação, tem aqui a viúva negra, deve ser o exemplo dele aqui. Após a relação, né? Ela mata e come instintivamente, numa atitude de canibalismo, ela vai comer o macho, tá? Então, apesar do macho estar sendo devorado, ó, seus órgãos genitais, ali, ó, na seta aí, ó, em destaque, continuam aderidos à fêmea, injetando nela seus espermatozoides. Bom, para quem aqui vai falar do infanticídio também, né? Para quem achava que 50 tons de alguma coisa lá, né, a aranha consegue superar os 50 tons de cinza, né? Consegue superar de uma forma bem efusiva. Portanto, pessoal, quando nós falamos aqui de relações harmônicas e desarmônicas, só para ficar claro aqui, ó, então, na sociedade, tá, e na colônia, nós temos relações, então, intraespecíficas harmônicas. Então, eu tenho indivíduo A e indivíduo B, que são indivíduos de uma mesma espécie, tá? Por exemplo, formigas, que estão separados entre si, mas trabalhando em cooperativismo, tá? Então, se esses indivíduos estão juntos, eu tenho uma relação benéfica para a comunidade ou para a sociedade, tá? De formigas. Quando esses indivíduos estão separados, essa relação ela passa a ser negativa para ambos, porque a formiga isolada do seu contexto, a chance dela sobreviver é bem menor. Então, uma relação negativa para ambos quando estão separados. Então, o bom mesmo é eles estarem juntos. Na colônia, a mesma coisa, tá? Então, você tem uma relação harmônica aqui à medida que você tem a junção dos dois indivíduos, então é benéfica para ambos, tá? E quando eles estão separados, ela vai ser uma relação negativa para ambos, tá?
Agora, na competição, ô Zé, e a competição? A competição entre indivíduos de uma mesma espécie. Bom, quando eles estão juntos, essa competição aqui é negativa para ambos, tá? Porque, de certa forma, ainda que um prevaleça, ambos acabam sendo prejudicados, porque eles estão competindo para o mesmo alimento. Quando os indivíduos estão separados, essa competição aqui, ó, é boa para, aliás, aí não há competição se eles estão separados, né? Então, se não há competição, aí passa a ser positivo para os dois indivíduos. O canibalismo, o que acontece? Aí você tem aqui uma relação diferente. Ela é positiva para aquele que prevalece, para aquele que comeu, tá? E negativo para aquele que morreu. Então, aquele que sobreviveu, ela é positiva e negativo para quem morre. Se eles estão separados, não existe canibalismo, então, nesse caso aqui, ela é neutra para os dois, tá? Ou seja, neutra ou que a gente chama de indiferente, tá certo? E você tem ainda algumas outras relações aí que diz respeito ao gregarismo, tá? Que são relações de cooperação intraespecíficas. Essa relação aqui não é muito comum cair, não, mas aqui é quando você tem, por exemplo, gaivotas, que são peixes migratórios, por exemplo, tá? Ou alguns animais que têm cuidados específicos na proteção, na obtenção de alimento, ou cuidados específicos com relação à prole. Isso é o que nós chamamos de gregarismo, tá? Mas, assim, o gregarismo não é assim, uma forma tão fácil de cair. Mas se você está lendo uma questão de ecologia, falou de bandos migratórios de aves, por exemplo, ele está se referindo ali ao gregarismo, indivíduos de uma mesma espécie junto, tá? Migrando, de acordo com a temperatura naquele ano específico, migrando de um determinado local para outro, beleza? Então, simples assim, muito, muito simples e muito fácil. Então, aqui você te dá alguns exemplos aqui de cardumes, tá? E aí você tem zebras, etc, tal, que sempre andam em bandos. Falou de bando, na prova de vestibular de vocês, a expressão bando remete a essa condição do gregarismo. Então, aqui, ó, só para a gente já falar da outra aula aqui, vamos ver aqui. A outra é relações interespecíficas, né? Essas daqui também são muito... Cai demais. Vamos resumir aqui. Cai demais. Então, qual que é a diferença? Nesse caso aqui, ó, nós temos relações entre indivíduos de espécies diferentes. Agora, aquela lá era intra, ou seja, dentro da mesma espécie. Essa aqui agora é inter, entre espécies diferentes. Então, se eu tenho indivíduos entre espécies diferentes, mesma situação, Zé, eu posso ter homotípica ou harmônica, ou eu posso ter heterotípica ou desarmônica. Exato, tá? Não muda absolutamente nada. Então, vamos falar sobre as harmônicas primeiro. Você vai ver que você vai se identificar com elas, porque, querendo ou não, ao longo das aulas de biologia, nós sempre citamos relações ecológicas. No tubo digestório do boi, eu tenho uma bactéria que vive ali, que a mãe passa para o bezerro, que a vaca passa para o bezerro no momento do nascimento, ela lambe a boca do bezerro e, através da saliva, ela passa essa bactéria, e essa bactéria ela fica hospedada no rumen, que é o primeiro compartimento gástrico, e essa bactéria tem a prerrogativa de produzir a enzima que nós chamamos de enzima celulase, tá? O boi não produz, né, Zé? Não, nós não produzimos também, porque nós somos monogástricos. Mas a bactéria produz a enzima para digerir a celulose do vegetal que ele está comendo, tá? Então, vamos lá, então. Olha só, nessas relações aqui interespecíficas harmônicas, nós vamos ter a relação que a gente chama aqui de mutualismo, tá? Que é uma relação das mais importantes, né, que nós temos na ecologia, na cinecologia. Primeiro, o que eu tenho que entender? Falou em relação harmônica,
ela vai ser positiva, tá? Para pelo menos uma das espécies. Positiva para uma e neutra para outra, ou positiva para as duas. No caso do mutualismo, especificamente, ela vai ser positiva para as duas as espécies. Então, você coloca lá positivo barra positivo. Aparece assim no vestibular, né? Então, ó, se você tem aqui o mutualismo, e você tem aqui uma relação entre espécies diferentes, nós vamos ver aqui, ó, vários exemplos de mutualismo. Primeiro exemplo de mutualismo, vamos lembrar lá dos ciclos que nós estudamos recentemente, que eram ciclos biogeoquímicos. Um desses ciclos, nós estudamos o ciclo do nitrogênio. E nós vimos que o nitrogênio, embora ele seja o gás mais presente na atmosfera terrestre, esse gás, 78% da atmosfera é composta por gás nitrogênio, nós não conseguimos utilizá-lo na forma gasosa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realizar o processo de nutrição para comer alimentos que são ricos em nitrogênio. Quais são esses alimentos ricos em nitrogênio? Alimentos que tenham proteína, seja ela proteína vegetal, seja ela proteína animal. Ou alimentos que sejam ricos em aminoácidos, tá? Ou alimentos que sejam ricos em ácidos e RNA, tá? Por quê? São formados por bases nitrogenadas. Então, você tem um problema aqui em plantas leguminosas. As plantas leguminosas, elas necessitam de altas concentrações de nitrogênio, tá? Só que elas, por si só, elas não conseguem fixar esse nitrogênio na forma gasosa. Elas não conseguem fixar esse nitrogênio de forma gasosa no nitrogênio que nós chamamos de nitrogênio, tá? Mineral. Sozinha elas não conseguem fazer isso. Mas aqui, ó, nesses nódulos que você tem aqui, ó, tá? Nas plantas leguminosas, você tem esses nódulos na raiz dessas plantas que hospedam aqui, ó, uma bactéria. Para quê? Não, aqui não tem, pode pegar. Olha só, essa planta aqui é uma planta que a gente chama de leguminosa, porque dentro desses nódulos aqui você tem bactérias, e essas bactérias aqui elas têm a prerrogativa de realizar a fixação biológica, tá? Ah, então essa bactéria aqui vai realizar a fixação biológica? Sim. Essa bactéria aqui, ó, ela vai converter o N2 em amônia, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, ó, essa bactéria que vive na raiz das leguminosas, leguminosas são plantas que produzem vagens, tá? Esse aspecto exclusivo aqui é importante para a prova da Unifem, esse tipo de frutos das angiospermas. Então, essas plantas que produzem vagem, para que elas sejam mais efetivas na fixação biológica, elas desenvolvem, então, essa parceria. E essa parceria aqui, ó, tanto a bactéria, e essa bactéria fundamental, que a gente chama de Rhizobium, tanto a bactéria Rhizobium quanto a planta, uma não vive sem a outra. Então, a parceria definitiva em que ambas são beneficiadas e uma não vive sem a outra, exatamente, tá? A bactéria se beneficia daquilo que a planta absorve do solo, e em contrapartida, a bactéria, ela converte o N2 em amônia, que posteriormente no solo é convertido em nitrato para ser absorvido pelo vegetal. Então, quando você tem uma relação que não pode haver separação, se faltar essa bactéria na raiz, ou se faltar essa raiz para essa bactéria, ambos morrem. Então, ó, uma coisa que você tem que guardar, quando a gente fala de mutualismo, se separar, as duas espécies vêm ao óbito. Nossa, Zé, as duas espécies vêm ao óbito? Sim. As duas espécies não conseguem sobreviver isoladamente, tá? Uma precisa da outra. Então, isso é um mutualismo, tá? Não esqueçam disso. Bom, aqui você tem, então, das raízes de leguminosas, que é um caso de mutualismo. Vou dar outro exemplo para vocês de um caso de mutualismo que você não pode separar. Todo o processo de polinização, tá? Onde você tem um agente polinizador, que pode ser um fator
biótico ou um fator abiótico. Fator biótico é quando você tem um animal, tá? Um fator abiótico é quando você não tem um ser vivo, você tem o vento, por exemplo, a hemofilia, tá? Então, todo o processo de polinização é um processo que nós chamamos de mutualismo. Não se esqueçam disso para a prova, tá? Por quê? Porque se faltar o agente polinizador, ou se faltar a planta a ser polinizada, tá? Faltou lá naquela região, não tem o beija-flor que realiza o tipo de polinização de ornitofilia para aquela planta. Então, a planta vai entrar em extinção, tá? Então entra em extinção com o passar do tempo, tá? Então, ambos são fundamentais, a sua parceria, tá? Porque a ausência de um causa a extinção de outro. Nossa, Zé, então, falou para mim, eu estou lendo uma questão de vestibular, falou para mim, nessa parceria aí, falou o que você falou aí, Zé, acabou de falar, de polinização e mutualismo, não é proto-cooperação, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ou cooperação mútua. Então, falou nisso, nós estamos falando de mutualismo, polinização. E as micorrizas? Quem são as micorrizas? Algumas plantas, principalmente citros, tá? Você pegar o pé de limão, o pé de laranja, você tem essa parceria aqui nas raízes, ó, que são as micorrizas. Aqui está dando para você ver ampliação. O que significa essa parceria aqui, ó? Esses fungos que estão aqui não são fungos parasitas, são fungos benéficos, tá? O que esses fungos fazem, Zé? Eles aumentam a área de extensão de absorção radicular. Nossa, eles aumentam a área de extensão de absorção radicular? Sim, aumentam a área. Nossa, que legal. Se eles aumentam a área de absorção de extensão radicular, o que vai acontecer? Eles têm a capacidade de absorver mais, tá? Mais superfície do solo. Bom, essa relação aqui, ela é fundamental para o desenvolvimento dos citros. Ela é benéfica para o fungo e benéfica para o vegetal. Se houver separação, ambos morrem, tá? Quer outra relação muito comum também que a gente fala? São os líquens. Você já cansado de ouvir, tá? Os líquens. Zé, qual que é a relação entre os líquens? Os líquens, você tem a relação entre algas e fungos. Essa relação aqui, ela é tão particular, ela é tão intrínseca, que se você separar as algas do fungo, os dois morrem, porque eles formam um corpo vegetativo específico, tá? Em que as algas, elas realizam fotossíntese e produzem aqui, para os fungos, ela vai produzir o quê? Produz compostos orgânicos, que em parte são também destinados ao fungo, e em contrapartida, o fungo, ele absorve água e sais minerais do solo, que é fornecido para as algas. A relação entre eles é tão íntima, tão intrínseca, que eles desenvolvem uma forma de reprodução específica. E essa forma de reprodução específica nós chamamos de sorédios, que são propágulos liberados, e a partir desses propágulos liberados, cada propágulo desse vai germinar, tá? E ao germinar, vai dar origem a um novo líquen, tá? E aqui vai citar também, ó, essa relação que é muito comum entre alguns animais aqui, ó. Então, alguns animais, por exemplo, vou citar o boi, vou citar o cupim. O boi eu já citei, né? A bactéria que tem no rumen dele, que produz a enzima celulase. Uma relação de mutualismo também. O cupim, ele tem um detalhe interessante. Qual que é o detalhe deles? O cupim, ele alimenta-se de madeira. Você já sabe disso. Só que tem um problema. Ele come madeira, mas ele não consegue digerir a celulose da madeira. Que interessante. Então, o cupim, ele hospeda no seu tubo digestório um protozoário benéfico conhecido como triconinfa. E esse protozoário é um protozoário que nós chamamos de protozoário flagelado, tá? A triconinfa. O que a triconinfa ela faz? Ela produz a enzima celulase que permite o cupim digerir a madeira que ele come. Portanto, uma outra relação que nós vamos ter aqui, ó, de mutualismo, tá? E assim nós vamos ter várias relações de mutualismo. Zé, e protocooperação, hein?
e protocooperação? Qual que é a diferença? Bom, quando a gente fala de protocooperação, muitas vezes é confundido com mutualismo. Então, qual que é a diferença da protocooperação e do mutualismo? Bom, quando você fala de protocooperação, assim como mutualismo, é uma relação harmônica, interespecífica, entre espécies diferentes, em que ambos são beneficiados. Tá? Então ambas as espécies são beneficiadas. São. Só que uma diferença. Se separar, não morre. Então guarde isso. No mutualismo, ambas são beneficiadas, mas se houver separação, ambas morrem. Na protocooperação, se estiverem juntas, elas vivem melhor, têm melhor qualidade de vida. Agora, se você separar ambos, não vão morrer por isso, porque estão separados, tá? Então, você tem, então, a cooperação, mas não a cooperação necessária para a vida. Quando essa cooperação é necessária para a vida, mutualismo é cooperação. Então, a gente pode citar algum exemplo aqui, Zé? Podemos. Vamos citar primeiro aqui o exemplo do Bernardo Eremita e da anêmona do mar. Vou pegar o exemplo aqui, ó. Olha só, o Bernardo é um caranguejo, portanto, é um crustáceo, tá? Que tem o abdômen muito exposto. Ele tem um abdômen muito exposto. Sim, se ele tem um abdômen muito exposto, ele é muito propenso a sofrer ataques de predadores. Então, o que o Bernardo ele faz? O Bernardo, ele vem e se esconde aqui, ó, dentro de uma concha. Ele encontra lá uma concha de algum animal morto, de algum molusco morto, tá? Que fica só, o exoesqueleto dele fica só a concha. Ele vai, esconde-se dentro da concha, tá? Principalmente por causa desse abdômen exposto dele. Aí você vem sobre a concha, você tem uma parceria com o Bernardo. Vem aqui um quinidário, que é uma anêmona, e se estabelece, fixa-se sobre a concha. O que a anêmona faz? Toda vez que o predador se aproxima, a anêmona dispara a partir dos tentáculos aqui, ó, dos seus quinidoblastos presentes no tentáculo, ela dispara uma toxina na água. Para quê? Para afugentar, para fazer com que o predador se afaste. E qual que é o benefício que a anêmona recebe? Quando o Bernardo, o crustáceo, ele está se alimentando, tá? E ela aproveita para capturar aqui restos do alimento dele para ela se alimentar também. Zé, então peraí. Então essa relação aqui, ó, é boa para a anêmona, porque ela se alimenta com os restos alimentares do crustáceo, tá? E boa para o crustáceo. Por quê? Porque ele está sendo protegido pela anêmona. Então você tem uma relação de protocooperação entre indivíduos de espécies diferentes. Então aqui eu tenho um artrópode, um crustáceo, e aqui eu tenho um quinidário, uma anêmona. Sim, eu tenho uma relação de cooperação. Só que, Zé, ele consegue sobreviver sem anêmona? Consegue. Ele pode até sobreviver por menos tempo, mas ele consegue sobreviver sem nenhum problema. E a anêmona consegue sobreviver sem ele? Consegue. Essa variedade de anêmona aqui consegue. Mas agora a questão é o seguinte: eles sobrevivem por mais tempo se eles estiverem juntos. Eles vivem melhor se estiverem juntos. Então nós temos uma relação que nós chamamos de protocooperação. Tá? Zé, você já viu isso aqui, ó? Já. Aqui eu tenho, por exemplo, uma capivara e tem um passarinho aqui sobre a capivara. O que está acontecendo? Já vi também um gado, Zé. Eu tenho um anu e tenho, às vezes eu fico olhando lá na fazenda do meu pai, vocês aí olhando, né, também. Aí você vai ver o anu no dorso do gado. Aí, de repente, ele está lá bicando, né? Você fala, mas será que ele está machucando o gado? Não. Da mesma forma que esse passarinho aqui não vai machucar a capivara. O que ele vai fazer? O passarinho está aqui para se alimentar de um parasita da capivara, que é o carrapato, por exemplo. Tá? O anu, quando ele está bicando o dorso do gado, ele está se alimentando do carrapato que está ali no gado. Então, ele está livrando o gado de um parasita.
assim como esse pássaro está livrando a capivara de um parasita. Então, você tem uma relação de protocooperação. É bom para a capivara, ela está deixando de ter um ser hematófago ali que está sugando o seu sangue, e bom para o pássaro que está se alimentando, tá, do parasita da capivara. Então, você tem a cooperação entre o pássaro e a capivara. Muito comum também numa relação de protocooperação. Aí você fala, ô Zé, mas aí só você perguntar, o pássaro, ele vive sem a capivara? Claro que vive, sem nenhum problema. Aqui as garcinhas que eu falei para vocês, ó, que muitas vezes são conhecidas como anu ou garças vaqueiras. Tá vendo? Ó, o que ela vai fazer? Ó, ela vai se aproveitar, tá? Daquilo que é prejudicial ao animal, tá? Então, muitas vezes também ela vai... Vamos ver aqui agora, vamos falar sobre elas aqui, no comensalismo também, daqui a pouco eu volto a falar sobre ela. Então, olha só, você tem esse caso aqui também, ó, que é o camarão, tá? Que vasculha a superfície do corpo do peixe, tá? De uma moreia, em busca de ectoparasitas. Olha lá. Tá? Então, ele vai estar aqui andando pela superfície do corpo da moreia, e se ele encontrar aqui um ectoparasita, ele se alimenta. Então, é um exemplo de protocooperação. Agora, qual que é a diferença entre protocooperação para comensalismo, inquilinismo e forese? Então, vamos estabelecer aqui as diferenças, para ficar simples? Vamos. Primeiro, toda vez que nós falarmos nessa palavra aqui, ó, comensalismo, nós estamos falando de uma relação benéfica que envolve alimentação. Toda vez que a gente fala, o próprio nome já diz, ó, quando a gente fala em inquilinismo, nós estamos falando de uma relação, tá, ecológica que envolve o quê? Abrigo. Então, aqui você pergunta, ó, a relação nutricional, aqui você pergunta, ó, a relação, tá, a relação de abrigo, e a forese é um tipo de abrigo específico que a gente vai mencionar. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho um peixe aqui que a gente chama de peixe piloto, que é a rêmora, e o tubarão, tá? O que você está observando aqui, ó? Você está observando que o tubarão ele está nadando, e esses peixes aqui, que são outras espécies, não são filhotes de tubarão não, tá? É a rêmora, ou peixe piloto, ela se adere com as suas ventosas aqui, ó, no tubarão. Ah, mas espera aí. O que acontece quando ela se adere? Ela se adere para ela parasitar o tubarão? Não. Ela se adere ao tubarão para duas coisas. Primeiro, ela vai conseguir se locomover sem ter o gasto de energia. Ela não vai precisar ter gasto de energia. O tubarão, ele é muito grande. Então, se você colocar aqui alguns peixinhos aqui na extensão corpórea dele, isso para ele é indiferente. Portanto, essa relação, em termos energéticos, é positiva para a rêmora e neutra para o tubarão. Uma relação que envolve alimento de comensalismo. Por quê? Porque o tubarão, quando ele come uma presa, fica vários fragmentos dessa presa aqui, ó, na água. Como ficam vários fragmentos dessa presa na água, a rêmora também ela se alimenta com o resto alimentar do tubarão. Então, além dela ser transportada, tá? Ela se alimenta com os restos alimentares do tubarão. Então, é positiva para o tubarão e, aliás, é positiva para o peixe, para a rêmora, e neutra para o tubarão. Aí você fala assim, Zé, por que isso aqui não é uma relação de protocooperação? Por que a relação que você citou agora há pouco do paguro lá, que envolvia nutrição também, tá? Entre a anêmona e o crustáceo, por que você não falou que era uma relação de comensalismo? Porque aquela relação era benefício, os dois eram beneficiados. E normalmente no comensalismo apenas um dos indivíduos é beneficiado, tá? Quando os dois são beneficiados na relação, e que você pode separar que ambos não morrem, você tem protocooperação. Quando você tem uma relação que envolve especificamente a nutrição de um desses animais, tá? E o outro animal é indiferente, você tem uma relação de comensalismo, tá? E aqui, além do comensalismo, você tem uma relação também de forésia, porque ele está sendo transportado pelo tubarão sem que ele tenha gasto de energia, tá? O peixe rêmora, ou o peixe que nós chamamos de peixe piloto também, em alguns casos, tá?
Então, você tem aí o peixe piloto, ou a rêmora, ou o tubarão. Aqui, ó, se a garcinha estiver sobre o gado, é um anu. Aí você tem uma relação de protocooperação. Aí, nesse caso do desenho aqui, ó, ela está aqui, ó, próxima ao gado. Ela não está sobre o gado, tá? Então, se ela está próxima ao gado, quem está se beneficiando aqui, ó? No caso aqui, ó, é só ela que se beneficia. Para o gado, a presença dela é indiferente, tá? Por quê? Alguns insetos aqui, ó, com a ação do gado, que chama-se herbivoria, isso aqui, ó, ficam aqui na região do solo e ela fica alimentando desses insetos. Então, é bom para ela e para o gado é indiferente, tá? Nesse caso específico. Então, aqui você tem uma relação de comensalismo que envolve nutrição. Ô Zé, e a relação agora que nós chamamos de inquilinismo? Qual que é a diferença? Bom, o inquilinismo é uma relação que envolve abrigo. Nessa relação que envolve abrigo, muitas vezes você tem uma relação que envolve dois vegetais de espécies diferentes. Quando isso acontece, nós chamamos essa relação de epifitismo. Nossa, Zé, que legal. Epifitismo é epifitismo. O que é isso, Zé? Dá um exemplo. Por exemplo, a orquídea, ela é uma espécie na botânica que nós chamamos de heliófita. Zé, o que é uma espécie heliófita? É aquela espécie que precisa de muita luz, de muita luminosidade para o seu desenvolvimento. Ah, que legal. Então, como é que ela faz isso, Zé? Ela vai usar uma outra planta como substrato. Então, ela vai se enrolando ali, ó, sem parasitar, tá? Só para ela alcançar altitudes maiores, para que ela seja, então, exposta ao sol. Ah, que legal. Então, ela vai ser exposta ao sol, tá? A partir dessas maiores altitudes, e a partir daí, então, ela consegue o seu objetivo, que é ficar exposta ao sol. Então, ela está usando o vegetal para abrigo para ela, como se ela fosse uma inquilina do vegetal, tá? Então, isso acontece muito na natureza. Vegetal utilizando o outro como inquilino sem parasitá-lo. É bem verdade que há também espécies parasitas, hemiparasitas, holoparasitas, que a gente vai falar também. Mas ela tá usando ali só como uma haste para ela alcançar maior luminosidade. Então, isso é um tipo de inquilinismo específico de plantas que nós chamamos de epifitismo, tá? Não se esqueçam disso. Então, a relação agora não envolve nutrição, mas sim abrigo. São plantas epífitas, que é um tipo de inquilinismo, uma relação harmônica. Bom, e agora o inquilinismo em se tratando de animal? Vamos pegar aqui uma holotúria, por exemplo. Não sei se você vai citar o exemplo aqui da holotúria, mas aqui não, ele não vai citar o exemplo da holotúria, mas eu vou citar o exemplo da holotúria para você não se esquecer, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo da holotúria. Quem que é a holotúria? Holotúria é um tipo de equinoderma. É aquele único equinoderma, que é o pepino do mar, que ele tem, então, a simetria na fase adulta, que é a simetria bilateral e não a simetria radial. Nós vimos lá atrás. Então, presta atenção. O equinoderma, o pepino do mar, a parte terminal do intestino dele não termina em ânus, termina em cloaca. Então, ele tem, assim, uma cloaca mais desenvolvida, tá? Aí, o que acontece? Tem um peixinho muito pequeno, conhecido como Fierastes acus, conhecido como peixe-agulha, o nome popular dele. Quando ele está sendo perseguido por um predador, o que ele faz? Ele vai se hospedar dentro da cloaca do pepino do mar. Nossa, Zé, ele vai se hospedar dentro da cloaca do pepino do mar. Sim, ele se esconde ali dentro da cloaca. Então, a princípio, para o pepino do mar, ele não faz diferença, tá? Ele não faz nenhuma diferença. Então, ele está se hospedando dentro da cloaca do animal, beleza. Isso para o pepino é indiferente. E como é indiferente para o pepino, tá? Não causa prejuízo, é neutro para ele, zero. E para o Fierastes, como ele encontra um abrigo, para ele é positivo, que é o peixe-agulha. Aí você fala assim, Zé, aí que é a pegadinha que acontece.
Essa relação aí, ela pode mudar com o tempo? Se ele ficar muito tempo afugentado ou abrigado dentro da cloaca do pepino do mar, a relação pode mudar sim, tá? Você pode deixar de ter uma relação de inquilinismo e, como ele não tem como ele comer ali dentro, tem nada para ele comer, a princípio, tá? Ele começa a comer parte da cloaca do pepino do mar para sua própria sobrevivência. Se ele fizer isso, a relação deixa de ser epifitismo, deixa de ser inquilinismo. Epifitismo é para a planta, é o tipo de inquilinismo para o vegetal. Deixa de ser inquilinismo e passa a ser parasitismo, tá? Mas isso é difícil que aconteça. Sempre ele usa mais ali como um abrigo. Então, nesse caso, se você mudar a relação, de uma relação, ela deixa de ser, então, harmônica e passa a ser uma relação desarmônica. Embora é possível, tá? Mas isso é mais difícil de acontecer, mas alguns têm sempre, às vezes, né, pedido esse tipo de situação para você hoje. O que é a forese? A forese é o transporte sem gasto de energia. Por exemplo, eu vou pegar aqui o vírus da dengue, tá? Quem que é o vírus da dengue, Zé? O vírus da dengue é o flavivírus, tá? Bom, isso é importante para a prova da Unifenas, né, Zé? Sim, é importante para a prova da Unifenas. Então, o vírus da dengue, ele é transportado por quem? Por um inseto vetor. E esse inseto vetor é um pernilongo ou mosquito que a gente chama de Aedes aegypti, tá? Então, esse vírus, ele acaba sendo beneficiado pelo transporte do mosquito e o mosquito, ele não desenvolve a doença. Então, como o mosquito não desenvolve a doença, ele não é prejudicado. Então, para o mosquito transportar o vírus é neutro, tá? E para o vírus é um benefício que ele tem, que a gente chama de forese, porque ele está sendo transportado, é positivo para ele, sem gastar energia, tá? Aí você tem outros exemplos em plantas, o carrapicho também, etc. tal, foi utilizado para se fazer o velcro, tá? Ele acaba sendo transportado para outros locais, até mesmo pelo homem, que ele agrega aí na sua calça, etc. tal. Zé, agora, e as relações agora desarmônicas interespecíficas? Quais são as principais relações que nós vamos ter aqui de relações desarmônicas? Aí você vai prestar atenção. Vou ter algumas. Primeiro, competição. Então, Zé, deixa eu metabolizar no meu cérebro aqui. Eu vou ter uma competição que ela é intraespecífica e vou ter uma competição que é interespecífica. Sim. Competição intra entre indivíduos da mesma espécie. Competição inter entre indivíduos de espécies diferentes. Tá? Mas então se envolve competição, vai ter prejuízo, né? Num caso para outro. Tá? Inclusive, a gente pode ver aqui o princípio de Gauss, né? Na curva de exclusão competitiva. Mas então, Zé, se eu tenho dois indivíduos de uma mesma espécie, normalmente um vai ser beneficiado e o outro vai ser inibido. É assim que funciona? É. Vou dar um exemplo para vocês de animais maiores. Eu posso ter, por exemplo, um indivíduo que serve de alimento para algumas espécies. O rato. Vou dar um exemplo agora, o rato. O rato, ele serve de alimento para cobra. O rato, ele serve de alimento para coruja. E o rato serve de alimento para o gavião. Tá? Princípio da seleção natural também é a mesma coisa. Agora, mesmo que seja entre indivíduos de espécies diferentes. Se eu tiver um gavião, uma coruja, um rato, um gavião, uma coruja e uma serpente competindo pelo rato, quem que é o mais favorecido nessa competição? O gavião. Por quê? O gavião pode matar a coruja e o gavião pode comer a serpente e pode comer o rato. Já a coruja, ela pode alimentar-se, dependendo do tipo de cobra, ela pode alimentar-se da cobra e pode alimentar-se do rato. Tá? Então, o mais beneficiado de todos é o gavião, na competição. Em segundo lugar, a coruja. E, em último lugar, a serpente. Então, eu tenho 3 indivíduos. Eu tenho 2 aves e um réptil, tá?
competindo pelo mesmo alimento que é o rato, que é um mamífero. Então, isso é possível, Zé? É possível e natural que aconteça. As competições de indivíduos diferentes pelo mesmo tipo de alimento. Agora, como ele cita aqui as curvas, eu não sei se ele vai mostrar aqui as curvas, só um minutinho, vamos ver aqui se ele vai... Não, ele vai falar na demoecologia lá na frente, ele vai falar sobre as curvas de Gauss, tá? Onde sempre aparece, quando você tem as duas espécies, né, separadas, elas estão desenvolvendo ali tranquilamente, sem nenhuma competição. Aí, quando você tem a competição entre uma espécie e outra, aí você tem aquele gráficozinho, parece um gráfico daquela que está por cima e a outra daquela que está sendo inibida, que está por baixo, tá? Essa é a curva de Gauss que a gente estuda na demoecologia. Bom, parasitismo. Bom, parasitismo nós tivemos a oportunidade de estudar, né? Só que no parasitismo você tem espécies que nós chamamos de espécies que são ectoparasitas e espécies que são endoparasitas, tá? Ectoparasitas são as espécies que parasitam a parte externa do corpo. Por exemplo, piolho é um ectoparasita? É. Carrapato é um ectoparasita? É. E aqui você está vendo, inclusive, ó, carrapato aqui, ó, no animal, tá vendo? Sugando o sangue, ó. Ele é um aracnídeo, né? Adaptado. Então, os ácaros e os carrapatos, não é só aranha e escorpião que é aracnídeo. Ácaros e carrapatos são ectoparasitas. E quanto mais ele vai sugando o sangue aqui, mais inchadão ele vai ficando, né? Ele é aquele estilo, porque sanguessuga é um anelídeo irudíneo, né? Então, ó, ele vai ficando inchadão, vai ficando de boa, né? Ele se alimenta de sangue, etc. Tal. Mas ele fica na região externa do corpo, então é um ectoparasita. E toda vez que você tem um parasita que hospeda-se na região de dentro do corpo, então nós temos então um endoparasita. Aí nós já estudamos a tênia, um plateuminto, nós estudamos a lombriga, um nemateuminto, ou até mesmo alguns protozoários, algumas bactérias, alguns vírus, etc. Tal, são endoparasitas, tá? Porque se hospedam dentro do corpo. Mas parasitismo não acontece só entre os animais, parasitismo também acontece entre os vegetais. E eu gostaria que você prestasse atenção nos dois tipos de parasitismo que ocorrem entre os vegetais. Zé, quais são esses tipos de parasitismos que ocorrem entre os vegetais? Então, vamos colocar aqui os dois tipos? Vamos pensar. Eu tenho algumas espécies, guarda bem isso, pelo amor de Deus, para Enem. Algumas espécies de vegetais são conhecidas como hemiparasitas. E outras espécies de vegetais são conhecidas como holoparasitas. Qual que é a diferença, Zé? Quando eu tenho uma espécie que eu chamo de hemiparasita, é uma espécie que ela é uma parasita, quase parasita, vamos dizer assim. É uma parasita que tem uma prerrogativa de sugar da outra planta apenas a seiva inorgânica. Ela vai parasitar a planta a partir do xilema ou lenho. Então se ela é hemiparasita, ela vai absorver só a água e os sais da outra planta. Exatamente. Tá? Nesse caso, a planta hemiparasita é aquela planta que tem a condição, por exemplo, de realizar fotossíntese. Por quê? Porque, embora ela precise ali absorver água e sais, ela tem clorofila na folha e pode realizar fotossíntese e pode produzir o seu próprio alimento a partir do carboidrato. Tá? Agora, qual que é a diferença para a espécie que a gente chama de holoparasita? Parasita total. Holo significa total. Quando a planta é holoparasita, como cipó chumbo, por exemplo, uma espécie hemiparasita que sempre cai, uma espécie que sempre cai é a erva de passarinho. Tá? Uma espécie holoparasita que sempre cai, a espécie que sempre cai é o cipó chumbo. Zé, aí eu li lá chumbo, então, se o cipó ele tem a cor chumbo, porque ele não tem a cor verde. Se ele não tem a cor verde, esse cipó especificamente, ele não tem clorofila, pô. Se ele não tem clorofila, essas plantas são exceções, porque são vegetais heterótrofos. Não são vegetais autótrofos. Não são vegetais que conseguem produzir o seu próprio alimento. São vegetais totalmente parasitas. Peraí, então.
Então, Zé, tem vegetais heterófitos? Tem. Ah, é 1%? É, mas tem, tá? Que são o cipó, representado por cipós chumbo, por exemplo, tá? E esses vegetais? Eles vão parasitar quem, então? Se eles não conseguem produzir matéria orgânica através da fotossíntese, eles vão parasitar o floema ou o líber da outra planta. Ah, então ele vai então estar absorvendo ali a seiva orgânica pronta, Zé? Vai estar absorvendo a seiva orgânica pronta da outra planta. Nossa, que legal. Então eu tenho então uma espécie holoparasita. Ó, M parasita, parasita o lenho ou xilema. Holoparasita, parasita o líber ou floema. Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso. O parasitismo entre os vegetais. Aqui ele vai citar assim, ó, aí, ó, tá citando a erva de passarinho, tá? Eu não sei se vai citar aí como M parasita, parasita parcial. Não sei se vai citar o cipó chumbo aqui. Vai, aqui, ó. Cipó chumbo, ó. Então tá aí, ó. Aí você tem o cipó, ele é chumbo mesmo, é uma, está parasitando uma planta fotossintética aqui, ó, que é holoparasita, tá? Aqui está falando aqui de alguns mosquitos, né, que são ectoparasitas também. Agora, essa relação aqui, ó, é uma das relações mais importantes que você tem para Enem e para vestibular. Isso aqui tem aquela questão da maré vermelha, né? Então, presta atenção. Quando a gente fala de amensalismo, nós estamos falando de uma relação que envolve, tá, o indivíduo, que é conhecido como inibidor, e um indivíduo que é conhecido como amensal, que é sinônimo de inibido. Então, você tem aquele que é o inibidor, que realiza a inibição, e aqui você tem o indivíduo que recebe a inibição, que é o inibido ou amensal. Essa relação, ela pode ser chamada de amensalismo, antibiose e alelopatia. Vou dar um exemplo de cada um para vocês aí, que na verdade tudo é a mesma coisa, mas em vegetal, muitas vezes a gente chama aqui, ó, de alelopatia. Então vamos citar um exemplo. Eu tenho algumas algas pirrofíceas que vivem no mar, que em determinadas épocas do ano, essas algas, elas liberam uma toxina que matam peixes. Ah, então elas liberam essa toxina, que essa toxina vai inibir a proliferação de alguns peixes. Sim. Esse fenômeno nós chamamos de maré vermelha, que são as algas goniáulicas, pirrofíceas goniáulicas, tá? Então, ó, o peixe é morto pela toxina liberada pela água. Então, ó, a alga é o elemento inibidor e o peixe, nesse caso, é o elemento amensal ou inibido, tá? No advento da descoberta de Alexandre Fleming, que eu já contei para vocês mais de uma vez, a descoberta da penicilina, como primeiro antibiótico produzido em escala industrial entre as décadas de 30 para a década de 40, o que acontece? Ele descobriu que um fungo era capaz de impedir a proliferação bacteriana, que é o fungo do gênero Penicillium, Penicillium notatum, de onde você extrai aí penicilina, benzetacil, etc. Qual que é a relação? Estou com uma placa bacteriana na garganta. Está me parasitando, a princípio, a bactéria, né? Aí eu posso reverter essa relação? Posso. Essa bactéria que está te parasitando, quando você toma um antibiótico, o antibiótico ele vai atuar como? Ele vai inibir a proliferação bacteriana. Ah, tomei uma benzetacil, sei lá, que é um tipo de penicilina. Bom, qual que é o objetivo da benzetacil? Eu vou ter o antibiótico, daí vem o nome antibiose, ou amensalismo também, que é a mesma coisa, tá? Que inibe a proliferação de uma colônia de bactérias que estão presentes na minha garganta. Então, eu tenho uma relação, então, entre o indivíduo que inibidor, que é o antibiótico, e o indivíduo que é inibido, que são as bactérias que estão provocando a minha infecção. Então, tem uma relação de amensalismo. Você já ouviu falar que quando você planta alguma coisa perto do eucalipto,
normalmente ela não prospera. Aí tem gente que fala assim, mas o eucalipto, ele tem as raízes muito fundas e acaba que absorvendo água do solo demais e isso prejudica. Bom, se for uma região que você tem deficiência hídrica no solo, tudo bem, isso é verdade. O eucalipto ele pode prejudicar, sim, mas na nossa região não há deficiência hídrica, falta de água no solo. Portanto, esse não é o fator. Tanto que há plantas que suportam bem o eucalipto, quanto, por exemplo, o café. O café, se você conseguir sombrear uma parte dele, você consegue aumentar ainda mais a produção, né? Quando você pega em locais que é sombreado. Pode ser sombreado até pelo eucalipto. O café, ele se desenvolve muito bem próximo ao eucalipto. Só que a maioria das plantas não se desenvolve. Por que não se desenvolve? O eucalipto ele tem um dispositivo de amensalismo, só que no vegetal é mais comum a gente chamar esse dispositivo, tá, de alelopatia. O que ele faz? Quando tem uma planta invasora, uma planta nas suas proximidades, esse eucalipto ele libera uma toxina a partir das suas raízes que inibe a germinação de outras sementes que estão próximas a ele, ou que inibe que outras plantas prosperem, consigam ali se desenvolver próximo a eles. Tanto que, normalmente, próximo ao eucalipto, assim, você vê poucas plantas, ou quase nenhuma, tá? Só algumas que se adaptam. Então, a raiz do eucalipto funciona como elemento inibidor, produz essa toxina que inibe a germinação ou proliferação de outras plantas. Então, esse exemplo é um exemplo clássico de amensalismo do tipo específico para vegetal, que a gente chama de alelopatia, tá? Igual nós chamamos o inquilinismo lá de epifitismo para os vegetais. Não se esqueçam dessa relação. E aqui ainda, aqui é o fenômeno da maré vermelha, né? E aqui ainda, nós temos ainda o predatismo, né, que está faltando. Vamos ver aqui. Deve falar aqui, aqui ele nem mencionou o predatismo, né? Está mencionando só aqui, né? Porque a questão do predador e da presa é uma questão muito simples, né? Predador... Tá para trás, tem na apostila assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá para trás? Tá aqui, beleza. Então, o predatismo é quando você tem o predador e a presa. Aqui você vê um exemplo clássico, uma cobra, né, atacando aqui aquilo que parece ser um sapo, né? Então você tem aqui a cobra atacando o sapo. Bom, ela pode aqui apertar aqui as glândulas paratóides, né? Pode disparar veneno na cobra e a cobra pode até vomitar o sapo. Pode acontecer também, né? Porque o sapo ele é venenoso. Deixa eu ver se é sapo ou se é rã mesmo. Não dá para ver direito aqui, Você tem aquelas ventosas, né? Mas, independente disso, está atacando. Então, você tem predador e presa. Então, predador e presa é uma relação muito interessante. Por quê? Você fala assim, mas coitadinho daquele leão, né? Ou coitadinho daquele cervo, daquele viadinho que estava correndo, daquela zebra que estava correndo lá na savana africana, o leão pulou lá e matou, etc. Tal. Mas isso é necessário, porque você tem que ter um controle populacional, tá? É uma relação super necessária na ecologia. Então, quando, por exemplo, você tem uma superpopulação de presa, é porque caiu a população de predador. Aí essa superpopulação de presa, porque tem muito, ela começa a competir entre si por causa de alimento, falta alimento para ela, ela começa a entrar em estado de desnutrição. Se ela entra em estado de desnutrição, ela começa a ficar doente. Se ela começa a ficar doente, começa então a acontecer o quê, Zé? Bom, ela começou a ficar doente, então começa a morrer, tá? Então a morte, ela vai fazer com que essa população de presa que estava aumentando exponencialmente, vai fazer com que ela diminua, tá? E o predador, ele está ali comendo a presa, e se tiver muito predador se desenvolvendo, etc. tal, ele chega nesse ponto também, que ele cresce muito, aí falta presa para ele comer. Aí o predador, mesma coisa, tá? Ele pode ficar desnutrido e pode morrer por doenças secundárias à desnutrição. De forma que sempre predador e presa oscilam no sentido inverso, tá?
e permitem um equilíbrio populacional. Então, não se esqueça, predador é aquele indivíduo que mata e come o outro indivíduo de espécie diferente, ao contrário do canibalismo, que mata e come o indivíduo da mesma espécie. E você tem algumas estratégias aqui de predadores. Ah, Zé, quais são essas estratégias? Por exemplo, você tem a questão do mimetismo. O mimetismo é aquela condição do camaleão se esconder ali nas folhagens em função da cor do ambiente, ele adquire aquela cor, tá? Ou você tem até mesmo algumas situações de camuflagem. Por que a maioria dos insetos são verdes? Para dificultar a ação dos predadores naturais deles, porque quando eles ficam ali presentes junto às folhas das árvores, eles sendo verdes, muitas vezes o predador não é fácil assim para eles detectarem. Então, essa relação entre predador e presa é uma das relações que a gente mais vê, que você mais conhece, tá? E que é necessária para o controle do que nós chamamos de controle populacional. E aqui nesse quadrinho aqui você vai ver então, ó, o que interessa aqui para a relação interessa é mais as espécies juntas do que separadas, né? Mutualismo, então, positivo para ambas, tá? Se separar, as duas morrem. Protocooperação é positivo para ambas, mas se separar, elas continuam vivas. Esse é né, o fator aí determinante que diferencia a relação de mutualismo e protocooperação. Comensalismo envolve alimento. Uma espécie é beneficiada, para outra espécie é neutra. Inquilinismo envolve abrigo. Uma espécie é beneficiada e para outra espécie é neutra. Competição sempre é negativo para as duas, tá? Predador, quando é de A, predador de B, então, benefício para um e negativo para quem está sendo predado. Parasitismo, tá? De A para B, para o parasita é positivo, para quem é hospedeiro, ele vai ser sempre prejudicado. E o amensalismo. O amensalismo é uma relação interessante, que ela é neutra para o inibidor e negativa para o amensal, tá? Neutra. Para o inibidor, então, ele está liberando aquela toxina. Mas essa toxina, para ele, em termos de alimentação, não quer dizer nada, porque vai morrer peixe, ele vai se alimentar do peixe. Não. Ele simplesmente libera essa toxina, tá? E para o predador, ou para o indivíduo amensal, ela é negativa porque, por exemplo, a planta está sendo inibida, tá? Então é só isso. E por hoje, por agora de manhã, se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. À tarde, eu vou continuar com vocês nessa parte de ecologia. Então eu volto com vocês a 1h15, tá? 1h15, vamos começar 1h15 para a gente terminar lá para as 2h30, terminar mais cedo. Ah, peraí. Antes do... Já estava parando a gravação, eu preciso da gravação para chamar. Vamos lá, então. Ana Clara. Ok. Ana Luísa. Ana Luísa Engel. Ana Luísa Barbosa. Ok. Beatriz Seno. Bruna. Caio. Presente, Zé. Ok. O Caio está aí. Beatriz também. A Carol Gama. A Carol Leal. Presente. Ok. A Gabi a Canhestro. Presente. Ok. Gessi. Ok. Guilherminha. Ok. Xavier. Tô aqui, Zé. Ilustre Xavier. Ilustríssimo O, José Henrique. o Gustavo. Ok. Iana. Ok. A Isadora. Ok. Juliana Leal. Juliana Leal. A Júlia.
Marangão. Ok. Laís. Ok. Azola. Ok. Marquinho. Maria Elisa. Oi, tô aqui. Ok. Maria Laura. Beleza. Maria Manuela. Marquinho tá aí também hoje, não é possível, acordou. Maria Manuela. Maria Vitória. Beleza. O Paulo. Maria Manuela também. Paulo, ok. O Renato. O Renato, mesmo eu falando no horário, eu acho que eu atrasei 5 minutos, é por isso que não ficou. O Vinícius Passos. O Renato é uma figura, viu, velho? Vinícius Passos. O Iago. O Vinícius Passos está aí. O Iago Nami. E o Yuri. Fala, Zé. Salve, salve, caríssimo Yuri. Beleza, meu cara. Vamos tomar um cafezinho agora, então, né?